Estamos a continuar o nosso seminário sobre guerra espiritual. Nós temos falado sobre a base da nossa guerra, que é típico ou um tipo de luta dentro de um tribunal, com os argumentos do acusador, com a obra que Jesus fez, sendo o nosso advogado. Nós estamos no meio, somos os reis, somos os condenados. Satanás levanta sempre o nosso passado. Jesus fala do presente e aquela obra que ele fez na cruz. Para saber como Jesus venceu, eu quero escolher 3 palavras-chave. A primeira palavra é submissão. Submissão é o oposto de rebelião. Rebelião é quando nós endurecemos o nosso coração, nós dizemos, não, eu quero, não, eu sinto. Ir no nosso próprio caminho, ser teimoso, não conseguimos largar e desobedecer a Deus. Essa que provocou a queda de Satanás, quando ele tinha aquele lugar privilegiado no céu, mas por causa de sua discórdia com Deus e sua incapacidade de largar essa discórdia e pecou. E levou 1/3 dos anjos em revolta contra Deus. Então, o reino das trevas, ou o domínio das trevas, é composto de anjos caídos ou anjos rebeldes e homens rebeldes. Porque o homem, caindo em pecado, entrou na mesma rebelião, do mesmo argumento que Satanás tinha. E a condenação caiu sobre ele. Então, o homem é perdido eternamente, se não for um Salvador. Agora, nós temos Jesus no outro lado e nós falamos sobre a sua obra redentora que aconteceu na cruz do Calvário. E a primeira forma de derrotar Satanás e tirar aquela legitimidade de morte, tirar isso mesmo, aquelas chaves do inferno, tirar isso daquela autoridade roubada, foi através da submissão. A Bíblia diz uma coisa interessante em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 adiante. Diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por opção ser igual a Deus. Igualdade não era a sua motivação para mostrar que ele é igual ao seu Pai. Mesmo sendo Deus. Ele tinha de mostrar o poder da submissão, o poder da humildade. Então, sendo em forma de Deus, não usou a sua divindade para provar alguma coisa. Porque igualdade é quando nós colocamos o nosso trono quase no mesmo nível. Quando nós dizemos a minha opinião, aquilo que eu acho é tal válido como o outro. Não é? Essa é a igualdade. Eu tenho um voto, outro tem um voto, somos iguais. Essa foi aquela motivação errada de Satanás. Ele achou que aquilo que ele pensava era tão legítimo e tão correto como Deus. Deus não estava a dar ouvidos a ele, porque ele também tem, não é, razão. Então, essa busca da igualdade anula qualquer atitude de humildade e também de submissão. Para submeter, temos que considerar a nós mesmos inferior do outro. Para honrar, nós consideramos outra pessoa superior a nós. Então, são completamente opostos. Ele tinha de submeter. Ele diz que ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte da cruz. Por isso também, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. É Deus Pai que promove. Jesus não promoveu a si mesmo. Ele humilhou a si mesmo.
Então, quando nós entendemos melhor como lutar contra Satanás, nós temos que entender esse princípio é fundamental. Não podemos bater o pé e dizer ele tem razão para vencer. Nós temos que somente confiar naquilo que Deus fez em Jesus Cristo. Então, essa submissão foi aquele primeiro passo de derrota, de derrotar Satanás. O segundo é substituição. Nós não podemos nos gloriar de lado nenhum. Não podemos ficar assim firme, baseado naquilo que nós fizemos, porque o nosso passado nos condena. Obras nunca chegam para satisfazer a justiça. Porque as nossas obras, mesmo sendo as melhores obras, boas obras, estão contaminadas pelo nosso egoísmo, pelo nosso pecado, pelo aquilo que habita em nós. Jesus viveu sem pecado. Ele foi tentado em todas as maneiras como nós somos tentados, porque sendo homem, mas sem pecado. E sem aquele desejo, né, de exaltar a si mesmo, ou ter razão, ou salvar a si mesmo. Mesmo naquele momento talvez mais crítico na vida dele, quando ele estava no jardim de Getsemane, quando ele estava a reconhecer, né, o peso do pecado e reconhecer o que é que essa significava para ele, e que o seu próprio pai ia virar as costas. Ele ia ser durante um tempo separado. Tudo isso, assim que usava aquela tentação de clamar e chamar os anjos ao seu socorro. Porque ele tinha ao seu dispor, né, todo o exército celestial. Ele podia ser recrutado assim naquele momento, voltado a céu e disse, não, eu não quero. E toda a humanidade vai pagar um preço de ser perdido para toda a eternidade. Mas naquele momento, ele clamou e disse, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Então essa substituição, ele tomou o nosso lugar. Ele foi qualificado porque ele não estava a guardar a si mesmo, mas tomou o nosso lugar. Ele era nosso substituto. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz o seguinte: aquilo que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Uau, que versículo maravilhoso. Que não conheceu pecado, fez pecado. Ele identificou conosco. Em Hebreus capítulo 7 diz que Jesus vive para sempre como nosso intercessor. O que isso significa? Intercessão é tapar a brecha. É fazer um ponto. Porque inter, né, que é entra, e sessão é abismo, né, um corte. Então houve um corte entre nós e Deus. Fomos separados de Deus e Jesus tapou aquele ponte. Ele fez ponte. Ele é o nosso intercessor que vive sempre para criar aquela ligação entre homem e Deus. Ele só podia fazer isso tomando o nosso lugar. Então, ele identificou conosco. Vamos imaginar essa ponte de intercessor. Um pé humano identificado conosco. E depois outro pé no céu identificado com Deus. Só através de Jesus nós temos acesso ao Deus Pai.
E através de Jesus, nós podemos ser salvos e ter vida eterna. Vocês entendem? Essa substituição só podia ser feita através de Jesus Cristo, que não tinha pecado. E a terceira palavra que eu quero frisar hoje é sacrifício. O pecado que foi julgado tinha de ser redimido, tinha de ser pago. Alguém tinha de morrer, porque o juízo já foi feito. Não é? A sentença já foi feita. Não é? Que, não é? Desde Adão, que o salário do pecado era morte. Alguém tinha de morrer. Agora, se for homem, é justo, porque ele pecou. Mas Jesus, identificado conosco, tomou o nosso lugar de condenação. Ele foi condenado ao nosso lugar. Quando ele foi morto, aquela satisfação de justiça foi realizada. Então, não pode ser condenado duas vezes pelo mesmo crime. Não pode pagar o preço duas vezes. Então, uma vez para sempre. Então, o preço que Jesus pagou serviu para salvar toda a humanidade. Então, este papel que está ali nas mãos de Jesus, que é a nossa inocência, que diz que são inocentes, que não houve pecado, que é perdoado, completamente limpo, está nas mãos de Jesus. E Jesus, sendo o nosso substituto, oferece a nós, a quem crer, essa liberdade, essa vida eterna, esse perdão dos pecados. Basta somente receber. Porque não podemos ganhar esse papel, essa licença, esse perdão, essa mudança no tribunal, esse cancelamento dos argumentos. Não podemos somente ter isso ao nosso posto, assim, nossas mãos, baseado na quem que nós somos. Porque no nosso passado nos condena, mas o presente é que Jesus morreu para nos salvar. Ele pagou o preço. Ele ficou no nosso lugar. Ele submeteu à vontade de Deus. E agora a salvação está nas suas mãos. E Ele oferece isso gratuitamente para quem crer nele. Crer nele é a nossa decisão. Mas eu não sinto. Eu não vejo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a tua própria decisão. Quem crer? Quem crer? E quando nós recebemos pela fé, em Efésios 2, versículos 8 e 9, diz que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque se for da nossa colaboração, da nossa retidão, da nossa santidade que ganha, então nós podemos dizer, eu que fiz. Não é? É como Satanás, não é? Queria ouvir de Deus, tem razão, Satanás. Não é? Estava errado. Não é? Eu sei, eu estava certo. Não é? Mas não tem nada a ver conosco. Esses argumentos, essa forma que Satanás usa, não tem base nenhuma. É quando nós humilhamos a nós mesmos e nós dizemos a Deus, tens razão. Pequei. Tens razão. Eu errei. Eu sou um pecador. E quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar. A Bíblia diz isso. Confessar. Liberta a graça de Deus. E aquele perdão passa para nós. Nós recebemos.
E nós podemos gloriar nisso. Não nas nossas obras, mas na obra que Jesus fez. Essa é fé. Fé é a nossa parte de receber aquilo que foi dado. Graça é a parte de Deus. Ele que dá. Graça é dar. Fé é receber. E essa é aquela chave de ser liberto das acusações do inimigo e vencer sobre todo o poder das trevas. Deus te abençoe.